Então, pessoal, a gente vai fazer uma rápida revisão a respeito da multiplicação de monômio por binômio, certo? Primeiro, monômio é uma expressão algébrica que tem apenas um termo, a gente já viu isso, e binômio é uma expressão algébrica que é composta por dois termos, certo? Nós vamos ver aqui como é que se faz a multiplicação. Primeiro exemplo bem simples, eu tenho o monômio 2 multiplicando o binômio x mais 1. Como eu faço essa multiplicação? Primeiro, eu vou observar a importância do parêntese nas expressões algébricas. Vou lembrar, quando existe um parêntese, a multiplicação de fora, no caso número 2, ela está sendo feita em relação aos dois elementos do parêntese. Então, o 2 multiplica o x e o 2 também multiplica o 1. Para mim não me atrapalhar e não me perder aqui na multiplicação, eu vou indicar por setas a partir do número 2, que é o monômio. 2 vai multiplicar o x, depois eu volto com 2 e vou multiplicar o 1, certo? Vamos lá, fazendo passo a passo. Primeiro, 2 multiplica x. Lembrando, na multiplicação, eu sempre vou observar o jogo de sinal primeiro. 2 é positivo, x é positivo. Lembrando da tabela, mais com mais na tabela dá mais. Então aqui é positivo, lembrando que o primeiro sinal positivo não precisa aparecer, mas é positivo. E aí eu tenho a multiplicação. 2 multiplicando x, ok? A seta de baixo está feita. Agora eu volto para o 2 e vou fazer a seta em cima. 2 multiplica 1. Aí vejam, quando eu saio do x e passo para o 1, vejam que eu tenho um sinal, uma operação aqui no meio. Ó. Essa operação do parêntese, ela tem que aparecer aqui no resultado. Então, antes de eu fazer a operação multiplicação, igual aqui na primeira, vem jogo de sinal primeiro, viu? 2 positivo e o 1 também positivo. Na tabela, positivo com positivo é positivo. Então, o sinal é positivo, mais com mais é mais. E aí vem a multiplicação em cima. 2 multiplica 1, certo? Última linha, eu vou resolver. 2 vezes x nada mais é do que a letra x 2 vezes. Então, 2 vezes x é 2x. Mais 2 vezes 1 é 2. E aí está respondido, certo? Outro exemplo. Exemplo V. Eu tenho o monômio agora 2x multiplicando o binômio x menos 1, por exemplo. A ideia é a mesma, ok? Primeiro, partindo do monômio, eu vou distribuir através das setas para os parênteses, viu? Primeiro aqui, 2x vai multiplicar x, e depois eu volto com 2x e vou multiplicar menos 1. Então, do mesmo modo, antes de começar, eu vou observar o sinal, certo? Positivo com positivo, na tabela é positivo. Primeiro termo não precisa aparecer o sinal de mais aqui, certo? Então eu vou só indicar as multiplicações, ó. 2x aqui multiplica x do parênteses, ó, seta de baixo. Ok? Concluído aqui. Agora eu vou fazer em cima. Lembrando, saindo do x e partindo para o 1, tem a operação no meio, negativo. Então, antes de operar a multiplicação, eu vou trabalhar jogo de sinal, certo? 2x é positivo, ó, a tabela, 2x é positivo, e aqui eu tenho negativo, então eu tenho mais e menos. Mais com menos dá menos. Então vamos lá, mais com menos é menos, o sinal é negativo, e aí eu indico a multiplicação. 2x multiplica 1. Aí pode surgir uma dúvida, por que não ficou menos 1? Não vai ficar menos 1 porque o sinal já está aqui, ó. Fizemos o joguinho de sinal da tabela, o sinal ficou aqui, e aí a operação é só entre os valores, certo? Ok? Terminando então. Então eu tenho, olha só,
2x vezes x, como é que fica? Na multiplicação de monômios, a gente viu que quando eu tenho a multiplicação de mesma letra, eu devo reduzir a quantidade de letras, vou transformar todas as letras iguais na multiplicação apenas em uma, e a quantidade de letra vira expoente, viu? Isso para multiplicação. Em geral eu faço assim, número multiplica com número, aí aqui você não está vendo número, mas olha, o número daqui é o valor que representa essa quantidade de letra. Se tem só um x, o valor numérico dela é 1. Aqui tem 2 porque vale 2x. Então, em geral, eu faço assim. 2 vezes 1 é 2. E x vezes x, como eu já falei, ó, letras iguais, vai virar só uma letra x. E a quantidade de letra x, 1, 2, vira o expoente, certo? Aqui eu tenho menos. E 2x vezes 1 nada mais é do que 2x aparecendo quantas vezes? Só uma. Então, é ele mesmo, 2x. E aí está resolvido, certo? Continuando, um exemplo um pouco mais difícil. Por exemplo, eu tenho o monômio 2x² e eu vou multiplicar pelo binômio menos x mais y, por exemplo. Vamos lá. A princípio, eu vou fazer a mesma estratégia, certo? Distribuir com seta para saber o que eu estou fazendo. O de fora vai multiplicar todos que estão no parêntese, então ficou assim. Antes de começar a operação, eu vou lembrar da tabela dos sinais, viu? Já fizemos ali. Mais com mais é mais com menos é menos. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. Então essa é a nossa tabelinha rápida. Então eu tenho aqui, primeiro, jogo de sinal, certo? Esse termo é positivo, esse termo é negativo. Então eu tenho mais e menos. Mais com menos é menos. Então o meu sinal neste caso é negativo. E aí eu vou distribuir as operações, começando aqui embaixo. Primeiro termo, 2x², 2x², vai multiplicar o termo de dentro, o primeiro termo do parênteses, olha aqui a seta, x, multiplica x, ok? Agora eu volto para o primeiro termo, 2x², e vou multiplicar a seta de cima, que vai levar para o y. Lembrando, saindo do x e partindo para o y, tem a operação aqui no meio. Então aqui também tem que aparecer uma operação. Para saber a operação correta que fica aqui, eu faço o jogo de sinal na tabela, certo? Positivo com positivo é positivo. Então fica positivo. E eu vou distribuir a multiplicação. Primeiro, 2x², que vai multiplicar y. Então ficou assim, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, menos 2x² vezes x, é a mesma ideia, número multiplica número, letra multiplica letra. Se aqui só tem uma letra x, o valor numérico dela é 1, está oculto aqui, ó, fica escondido, o 1 ele não aparece, mas ele existe. Então eu tenho 2 vezes 1 é 2, e x² vezes x, observa, é a mesma letra? Sim. Então eu vou transformar só em uma letra x e a quantidade de letras vira expoente. Quando você vê o expoente 2, significa que aqui eu teria 2x se multiplicando, com mais um x multiplicando seriam 3x multiplicando. Então o expoente é 3. Aqui eu tenho mais. Agora, olha só, eu tenho 2x² vezes y. Veja bem, esse y só tem uma letra y, então é o mesmo modo daqui, ó, o valor numérico é 1. Então fica 2 vezes 1 é 2. E eu vou ter a letra x² vezes y. Dá para transformar só em x? Não. Dá para transformar só em y? Não. Por quê? Porque são letras diferentes. Letras diferentes, eles não são semelhantes, viu? E monômios que não são semelhantes não se multiplicam. Eu faço o quê? Vou apenas unir as letras.
Apenas isso, só juntar, certo? E aí a gente termina, ok?